Na véspera do ano de 2076, a fronteira entre a realidade e a fantasia se diluiu quando um cenário semelhante ao de um jogo se abateu sobre o mundo. A chegada de inúmeras masmorras perigosas, repletas de hordas de monstros, marcou o início de uma crise sem precedentes. Seres poderosos dizimaram impiedosamente a população humana, levando a humanidade à beira da extinção. Em meio ao caos, talentos divinos foram concedidos a indivíduos selecionados, permitindo que eles despertassem como caçadores formidáveis. Esses caçadores acabaram virando a maré, salvando o mundo do ataque monstruoso e dando início a uma nova era em que a força reinava suprema e a sobrevivência do mais apto se tornou a lei indiscutível. Assim, os caçadores eram obrigados a aprimorar constantemente suas habilidades para manter suas posições nessa ordem recém-estabelecida. Em sua busca pelo domínio, esses caçadores se aventuraram nas profundezas de várias masmorras, enfrentando chefes formidáveis, obtendo tesouros e avançando em seus níveis. Essa busca incessante por poder e riqueza significou o início da era dos caçadores globais. Durante essa época, o estabelecimento da Unters Square marcou um desenvolvimento significativo. Essa estrutura grandiosa, famosa por sua altura imponente e pela aura que irradiava, apresentava um desafio preliminar para aqueles que buscavam embarcar em uma jornada fundamental dentro da sociedade. Para entrar, os indivíduos eram obrigados a subir 1000 degraus, uma prova simbólica que precedia o despertar de sua classe Hunter. Entrar com sucesso no Unters Square lhes deu a oportunidade de despertar seu potencial e iniciar seu caminho como membros estimados da comunidade. No entanto, nem todo caçador tira sorte grande. E Suig é um exemplo perfeito. Ao descer a grande escadaria da Praça dos Caçadores, ele não pôde deixar de se sentir desapontado. Ele esperava ter uma classe especial ou rara, mas acabou se tornando um guerreiro, o tipo mais básico que se pode obter. Suas estatísticas também não eram nada para se gabar. Sua força era de apenas 12. E a velocidade e o espírito eram de 10. E guerreiros como ele não têm um bom começo. Eles geralmente se encontram em desvantagem no combate corpo a corpo e enfrentam um risco maior de ferimentos ou morte. Apesar de investir tempo e esforço consideráveis em seu treinamento, guerreiros como Suig muitas vezes sentem que suas contribuições são ofuscadas por aqueles com habilidades mais especializadas. Enquanto Suyang tentava entender como se tornar um guerreiro básico, um inútil de merda que não tem nada melhor para fazer do que andar por aí com parasitas nas costas decidiu se aproximar de Suyang e começar a jogar sombras nele, pois tinha ouvido falar que Suyang tinha acabado de despertar como um guerreiro e que ele deveria estar feliz, pois é o que ele merece. Um órfão que não tinha dinheiro nem para uma pista, quanto mais para uma vaga em qualquer guilda respeitável. Basicamente, ele é o candidato perfeito para o trabalho pesado. Mas Suyang, não tendo nada disso, bate palmas rapidamente, literalmente batendo as mãos como se estivesse tentando pegar uma mosca que não está lá, impedindo Wang Fei de tagarelar, e então ele fingiu parabenizá-lo por se tornar um mago do gelo. Uma classe tão rara quanto um bom dia de cabelo para Wang Fei, enquanto dissimuladamente dissimula como os magos se transformam em canhões de vidro após seu despertar. Forte magia, mas tão resistente quanto um saco de papel molhado em uma briga. Então, se ele é tão corajoso para provocá-lo, ele deveria correr com as mãos, porque ele ficaria feliz em lhe dar a fumaça se ele quisesse desesperadamente. Mas, como Suyang esperava, Wang Fei só consegue reunir algumas ameaças fracas, enquanto se esconde atrás de seu esquadrão em vez de enfrentá-lo como um homem. E em meio a um impasse crescente, o ar estava cheio de expectativa enquanto todos se preparavam para o que parecia ser um confronto inevitável. No entanto, a dinâmica mudou drasticamente quando um dos membros do grupo de Wang Fei viu algo que imediatamente exigiu a atenção de todos. Ao virar a cabeça, a multidão ficou surpresa ao se deparar com a presença da equipe de ataque da guilda Spirit Hunt. Essa não era uma guilda qualquer, mas uma potência de nível a conhecida em toda a cidade dos espíritos do leste por suas realizações e influência formidáveis. O choque inicial da multidão rapidamente se transformou em entusiasmo quando reconheceram Zhao Ming, o vice-presidente da guilda Spirit Hunt. Zhao Ming, uma figura normalmente vista nos posteres e materiais promocionais da guilda, estava ali em carne e osso, sua presença comandando o espaço ao seu redor. Aproveitando o momento, Wang Fei deu um passo à frente com uma mistura de ansiedade e ambição. Ele se aproximou da equipe de ataque, cheio de elogios à guilda Spirit Hunt e expressando abertamente seu desejo de fazer parte de suas fileiras. Ele não se conteve em mostrar sua rara profissão de mago do gelo, na esperança de impressionar e garantir uma vaga na guilda. Inicialmente,
Seu pedido foi recusado por outro membro da guilda Spirit Hunt, o que impediu seu avanço e o redirecionou para se candidatar à equipe de recrutamento no final da escada. No entanto, Hao Ming respeita a agitação que Wang Fei acabará de demonstrar e a vantagem estratégica que sua habilidade de controle poderia trazer para a guilda. Por isso, decidiu dar a Wang Fei um cartão de recrutamento. Esse gesto não apenas destacou o valor potencial de Wang Fei para a guilda, mas também serviu como prova da abertura da guilda Spirit Hunt para explorar e aceitar novos talentos. Ao testemunhar essa interação, outras pessoas da vizinhança foram rápidas em aderir ao movimento. Eles começaram a expressar suas próprias aspirações de entrar para a guilda Spirit Hunt, cada um citando suas profissões e habilidades exclusivas na esperança de chamar a atenção da equipe de ataque. No entanto, a equipe de invasão deixou bem claro que sua missão atual não estava centrada no recrutamento. Eles aconselharam todos os candidatos a seguir o processo oficial de recrutamento da guilda, enfatizando que os canais e procedimentos adequados precisavam ser seguidos. A resposta foi dada com um tipo de eficiência e profissionalismo que não deixou espaço para mais discussões ou negociações. Mas antes que eles pudessem sair, Su Yang perguntou se eles também estavam interessados em guerreiros, mas ele só foi recebido com desdém, como se tivesse feito uma pergunta estúpida e desperdiçado o tempo deles para sequer considerar conversar com um guerreiro. Esse encontro, por mais breve que tenha sido, deixou uma impressão duradoura em todos os presentes. Isso mostrava o prestígio e a seletividade da guilda dos caçadores de espíritos, além de destacar a natureza competitiva do mundo em que viviam. Mas, para Su Yang, esse era mais um lembrete dos desafios que estavam por vir. Definitivamente, havia um tratamento de isolamento para guerreiros como ele, e isso parecia não despertar nenhum interesse da guilda de elite. Em um mundo onde a força e a raridade da profissão de alguém determinam seu futuro, Su Yang não pôde deixar de sentir que seu destino já estava selado, dada a relutância geral das guildas de nível inferior em aceitar guerreiros. Mas enquanto ele estava pensando profundamente, Su Yang ouviu porque o vice-presidente da guilda Spirit Hunt estava aqui em primeiro lugar. E isso porque eles estão planejando invadir o Covil do Dragão Negro hoje. E eles estão usando o portão de teletransporte dentro da Praça do Caçador para chegar à entrada da masmorra. Isso foi uma surpresa para Su Yang, porque a Toca do Dragão Negro é a maior masmorra de nível S da cidade C. Ela não só tem vários monstros pequenos, mas também está repleta de poderosas criaturas de elite. Embora a morte neste mundo não signifique o desaparecimento imediato, em vez disso, perde-se níveis e experiência até que o nível caia para zero. A competição acirrada entre as melhores guildas está sempre em alta, portanto, o risco de perder um nível e equipamentos raros deve ser realmente considerado. Há também o chefe mais aterrorizante que aguarda no Black Dragon's Lair, o Atos do Black Flamevin de nível 99. E Su Yang tinha ouvido que mesmo as mais fortes guildas de classificação S caíram a seus pés. Mas eles dizem que a guilda dos caçadores de espíritos tem um grande número de caçadores na quarta transcendência ou superior, e eles nunca falharam em uma invasão. Por isso, Soyeon presumiu que talvez eles realmente pudessem fazer isso, mas pensar no que os outros conseguirão realmente o aborreceu. Pensando na dura realidade de que ele poderia estar destinado a ser um pobre nesta vida, pisoteado pelos pés desses seres poderosos. Mas antes que o desespero pudesse tomar conta dele, Su Yang foi surpreendido por uma notificação repentina. Levantando o olhar, ele se deparou com uma interface do sistema que o proclamava um hospedeiro de alma perfeito, indicando que o sistema de meio período logo estaria ligado a ele. A revelação foi surpreendente, mas nada o preparou para o que veio a seguir. Ao abrir novamente os olhos, Su Yang se viu transformado no dragão negro de nível 99, Atos, Asa da Chama Negra. Sua nova forma ostentava uma incrível reserva de saúde de 5 milhões, além de força, velocidade e valores espirituais surpreendentes. Ele estava até mesmo equipado com talentos que pareciam saídos diretamente de uma lenda. A linhagem de sangue de dragão lhe deu uma vantagem incrível, tornando-o quase imune a ataques físicos e mágicos, com 80% de imunidade. Seu domínio inato sobre as chamas negras destrutivas permitia que ele desencadeasse poderosos ataques baseados em fogo sem nenhum custo, causando dano mágico maciço a seus adversários, sem mencionar sua habilidade de supressão de dragões, que reduzia em 20% os atributos de qualquer criatura abaixo do seu nível, o que lhe dava uma vantagem esmagadora nas batalhas. Além disso, seu arsenal de habilidades era nada menos que inspirador. A Dragon Blast podia infligir danos equivalentes a 300% de sua força, enquanto seu rugido do dragão tinha o poder de atordoar todos os seres em um raio de 300 metros,
com valores espirituais inferiores aos dele por 5 segundos. A habilidade Olho do Dragão lhe concedia a capacidade de inspecionar qualquer área dentro de seu domínio sem precisar de linha de visão direta, acrescentando um elemento de onipresença dentro de seu território. A percepção de suas capacidades deixou Suig em um estado de choque e descrença. Ao contrário de um jogador típico de nível 99 que pode se destacar em um atributo, os atributos do Dragão de Chamas Negras estavam fora dos gráficos, com mais de 3.000 apenas em força. Juntamente com suas resistências e habilidades únicas, Su Yang sentiu uma sensação incomparável de poder correndo através dele, um sentimento tão estimulante que ele não pôde deixar de soltar um rugido poderoso, uma expressão primordial de seu poder recém-descoberto. Apesar de saber que sua transformação em Otto, o Dragão Negro, era temporária, a emoção de experimentar tal poder era inebriante. Ele entendeu que, se pudesse aproveitar esse poder para derrotar outros jogadores, a experiência e a força adquiridas poderiam ser transferidas para seu corpo original. Essa percepção o encheu de entusiasmo e determinação. Mesmo que sua forma original fosse considerada a menos desejável entre as profissões, essa oportunidade poderia catapultá-lo a novos patamares, permitindo que ele subisse de nível rapidamente e redefinisse seu destino nesse mundo dominado pelos fortes. No meio de sua admiração, no entanto, Su Yang notou que os monstros à sua frente estavam claramente afetados por alguma coisa. Ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que eles estavam se recuperando dos efeitos posteriores de sua habilidade Dragon Roar, que ele havia liberado sem querer. Entre eles, uma figura encapuzada se destacava, dirigindo-se a ele como rei e implorando por misericórdia. Soyeon percebeu que esses monstros o reconheciam como seu líder, presumivelmente, porque ele estava encarnando o Dragão Negro. E assim, ele agiu como supunha que um ser superior faria, olhar para seus subordinados como seres inferiores, e ordenou que eles se levantassem enquanto ele não usava mais seu rugido. Depois disso, o monstro encapuzado elogia por ter tanto poder mesmo nesse estágio inicial e, se ele atingir a maturidade, sem dúvida esmagará o mundo humano. Com isso, Soyeon foi lembrado de que o dragão que ele possuía no momento estava apenas no estágio juvenil, o que é surpreendente, pois todos sabem que um chefe e uma instância têm nível fixo, mas parece que esse não era o caso desse dragão negro, pois seu título sugeria que ele tinha uma chance de ganhar nível. Essa revelação despertou o interesse de Soyeon, mas sua atenção logo se desviou para uma visão cativante. Uma bela elfa aprisionada em uma gaiola. Seu elegante cabelo prateado e seus impressionantes olhos carmesim contrastavam fortemente com seu estado angustiado, lutando para respirar sob a influência da aura de dragão de Su Yang. Quando ela percebeu o olhar dele, exigiu sua libertação, ameaçando a retribuição da raça élfica. No entanto, Su Yang estava mais fascinada do que intimidada. Desde a fusão do mundo dos jogos com a realidade, várias raças míticas surgiram, e os elfos, conhecidos por sua reclusão nas instâncias, estavam entre elas. Encontrar um elfo era raro, e Su Yang ficou cativada pela oportunidade de interagir com um em primeira mão. No entanto, a conversa foi interrompida pela súbita ondulação de uma perturbação espacial, um sinal de que um jogador estava prestes a entrar em cena. A elfa, interpretando isso como a chegada de um salvador, provocou abertamente o dragão, acreditando que sua liberdade era iminente. Ela ficou surpresa quando o dragão, que ela esperava que ignorasse suas brincadeiras, voltou sua atenção para ela. Esse comportamento incomum a intrigou, pois os dragões normalmente ignoravam tais provocações. No entanto, Su Yang tinha preocupações mais urgentes do que se envolver em brincadeiras com o elfo. Ele estava ciente de que a guilda dos caçadores de espíritos estava a caminho e, apesar de sua reputação de estratégias imbatíveis, Su Yang duvidava de sua capacidade de superá-la em seu atual estado formidável. Ainda assim, ele se lembrou de não subestimar seus oponentes. O excesso de confiança poderia levar à derrota, e a guilda dos caçadores de espíritos não se atreveria a enfrentá-lo sem um plano sólido. Para entender melhor a abordagem da guilda, Su Yang ativou sua habilidade Olho do Dragão, permitindo-lhe supervisionar os movimentos da guilda de longe. Ele rapidamente avistou a principal equipe de ataque da guilda, liderada por Lei Shan, um mestre da tempestade de nível 99. Acompanhando Lei Shan estavam os membros de elite da guilda: Xiaomin, um arqueiro da tempestade de nível 95, Qian Yuan, um paladino da cura de nível 96, e Li Dan, o mestre do escudo sagrado de nível 98. Todos eles estavam marchando em direção ao seu covil com um único objetivo em mente: derrotar o dragão negro Atos e elevar o status da guilda ao 5º estágio de transformação. Su Yang não podia deixar de respeitar sua ousadia, mas ele estava curioso para ver quanto tempo a confiança dele se manteria contra seus lacaios. Assim,
O avanço da guilda foi logo desafiado por um enxame de viver mágicos voadores. Mas Lei Shan, que não se intimidou com essas criaturas menores, ordenou calmamente que seus tanques liderassem o ataque, enquanto o resto da guilda usava ataques de fogo para maximizar sua produção, o que os membros da guilda seguiram à risca. E com isso, eles despacharam completamente os Wyvern sem esforço, sem interromper a marcha. Enquanto isso, Su Yang ficou devidamente impressionado com a proeza e a coordenação da guilda dos caçadores de espíritos, reconhecendo-os como a força formidável que eles eram conhecidos. Percebendo que seus subordinados menores mal tinham feito a guilda suar, Su Yang decidiu que era hora de aumentar a aposta. Ele convocou um guerreiro dragão, um colosso que se elevava sobre o campo de batalha, fazendo com que até mesmo os membros experientes da guilda dos caçadores de espíritos congelassem momentaneamente em espanto e apreensão. Mesmo Lei Shan não foi uma exceção. Ele ficou momentaneamente surpreso com a aparição repentina e as capacidades impressionantes do guerreiro dragão. Mesmo assim, ele rapidamente organizou sua guilda para a defesa. O Dragon Warrior, que se equiparava até mesmo à elite da guilda em termos de força, apresentou um novo nível de ameaça com sua capacidade de se teletransportar a curtas distâncias, pegando a guilda desprevenida e quase sobrecarregando suas unidades de depois. Em um momento crítico, Li Dan ativou sua barreira de escudo de luz divina, impedindo o ataque do Dragon Warrior e protegendo os membros da guilda, enquanto Zhao Min assumia o controle no caos, ordenando que os atacantes de longo alcance recuassem e os combatentes corpo a corpo se engajassem. Seu uso estratégico da habilidade Flecha da Tempestade foi fundamental, derrubando o guerreiro dragão de elite e demonstrando a resiliência e a flexibilidade estratégica da guilda diante de desafios inesperados. Apesar do sucesso da guilda dos caçadores de espíritos, Su Yang permaneceu calmo. Isso só provou para ele que um monstro de elite desse nível poderia definitivamente desafiar a guilda. Mas o elfo, por outro lado, tentou zombar dele novamente por tentar enviar seus lacaios para cumprir suas ordens apenas para morrer daquele jeito. Mal sabia ela que ele tinha mais alguns desses dragões de elite para comandar. Surpreendendo completamente o elfo mais uma vez, quando Su Yang liberou mais 6 dragões de elite para a briga, a guilda enfrentou uma situação sem precedentes, assustando todos os membros da guilda. Mesmo suas unidades de elite não sabiam o que fazer, pois não havia registros de que o dragão enviaria unidades atrás deles antes mesmo de encontrá-lo. Portanto, foi definitivamente uma ocorrência estranha. Ainda assim, Lei Shan permaneceu calmo, porque, para ele, eles são apenas monstros de elite, e ele se especializou em lidar com elites. Portanto, apenas com sua liderança, ele está confiante de que eles poderão superar isso e, devido à confiança e ao respeito que tem pelo líder, os membros da guilda se empenharam e ouviram. E Lei Shan então ordenou que reformassem suas fileiras, priorizando a cura dos tanques, pois eles manteriam o agro até o fim da batalha. Combinando essa tática com seu poder bruto, eles conseguiram dominar as novas ameaças. Enquanto isso, Su Yang observava e ficou surpreso com o resultado. Inicialmente, ele pensou que usar monstros de elite e pegá-los de surpresa seria suficiente para afastá-los. Mas parece que não foi esse o caso. Eles são mais tenazes do que ele pensava. Mas, ainda assim, ele não consegue entender por que eles estão tão ansiosos para desafiá-lo. Não há dúvida de que eles são fortes, mas ainda não são fortes o suficiente para derrotá-lo. E mesmo os monstros de elite que ele enviou os fizeram lutar, a menos que eles tenham uma carta não utilizada que vire a maré a seu favor. Mas, enquanto pensava profundamente, ficou surpreso ao perceber que a guilda havia decidido ir para outra direção. Isso foi algo inesperado, já que eles estavam a apenas alguns passos de distância antes de encontrá-lo. Isso levou a supor que deve haver alguns segredos escondidos na direção em que a guilda estava indo. Utilizando sua visão de dragão, ele descobriu que estavam indo em direção à tumba do matador de dragões. Dentro dela, havia um item brilhante que chamou sua atenção. Era o coração do matador de dragões, um item de missão capaz de negar os talentos do dragão. Percebendo a ameaça que isso representava, uma onda de raiva tomou conta de Su Yang, e seus subordinados se assustaram mais uma vez, perguntando se ele estava bem. Mas ele não podia se importar menos com o que eles perguntavam, pois sua mente estava mais preocupada com o fato de que o que estava acontecendo agora era exatamente como as estratégias do que acontece nos jogos, em que um chefe com resistência quase invencível era enfraquecido pelos jogadores por meio de certos mecanismos ou itens. E se esse item permitir que o jogador ignore seu talento, então há de fato a possibilidade de ele ser derrotado. Mas agora que ele sabe disso, não ficaria parado esperando que eles adquirissem esse item. E assim,
com um poderoso bater de asas, ele saiu de seu covil. O fato de ele ter saído na frente fez com que os monstros se reunissem com entusiasmo. O fato de o rei deles entrar em ação só poderia significar vitória, então eles aplaudiram quando ele saiu. E até mesmo o elfo ficou surpreso com essa súbita mudança de atitude do dragão, porque o dragão geralmente espera que os aventureiros se aproximem de seu covil, e nunca sai antes da hora. E a maneira como ele reagiu foi muito mais preocupante, como se o dragão estivesse furioso, deixando a área com velocidade intensa, quebrando a barreira do som e criando uma onda de choque que até mesmo o chão desmoronou. Enquanto a guilda caça espiritual continuava sua marcha pela instância, Lei Shan expressou frustração com os desafios inesperados que haviam encontrado desde que entraram. Isso não estava no guia que lhes foi dado. Ao ouvir isso, Almin especulou que o pavilhão do mecanismo celestial que lhes deu o guia poderia tê-los enganado. Lei Shan, no entanto, permaneceu com a reputação do pavilhão e a autenticidade de sua estratégia, especialmente quando ele trocou essa estratégia usando seu anel do universo. O que Zalmin entendeu, então ele abandonou o assunto. Mas como havia muitas incertezas nessa invasão, Kingen se preocupou com a possibilidade de alertar o dragão negro se eles enfrentassem outra situação inesperada. Lei Shan descartou essas preocupações, já que o dragão negro é apenas um chefe em uma instância com poder e é complacente. Como o guia havia dito, ele não passa de um lagarto preguiçoso e superpoderoso. Desde que eles não iniciem um ataque, ele está confiante de que ele não sairá de seu covil, e eles realmente não devem se preocupar. Esse dragão é apenas um trampolim para a guilda e, agora que ele causou tantos danos à guilda, ele promete recuperar tudo. Qian Yuan, por outro lado, foi seduzido por outras coisas. Porque, se completarem o ovo de Páscoa da donzela elfa, não apenas poderão obter um passe para o reino dos elfos, mas a donzela elfa também obedecerá a seus comandos. E Lei Shan entende muito bem as necessidades de seus homens. Então, ele prometeu ter autoridade com o elfo desde que eles derrotassem o dragão primeiro. Mas o planejamento deles foi abruptamente interrompido quando Qian Yuan avistou uma grande silhueta no céu. Inicialmente, eles a confundiram com um pequeno monstro dragão voador, que não era uma ameaça de forma alguma. Mas, ainda assim, isso foi mais uma coisa inesperada que aconteceu. Como os dragões voadores são rotulados como monstros de guarda, não há motivo para eles aparecerem aqui. Mas assim que a silhueta se aproximou, ela também ficou maior. E agora eles desejavam que fosse apenas um simples monstro de guarda. Infelizmente para eles, esse não era o caso, pois a verdadeira identidade da silhueta se tornou aparente. Era a asa da chama negra, o chefe que eles deveriam enfrentar mais tarde em sua missão. O choque encheu o rosto de todos, mas uma coisa estava em suas mentes. Aqueles bastardos do pavilhão celestial realmente os haviam enganado. Diante do aparecimento repentino do dragão negro sem o coração do matador de dragões, que eles acreditavam ser essencial para a vitória deles, a guilda pensou em recuar e, ao vê-lo se acovardar, Su Yang apenas sorriu, já que a supostamente invencível guilda dos caçadores de espíritos era apenas uma covarde sem seus truques. Mas, mesmo assim, isso era favorável a ele. Então, ele decidiu eliminá-los e subir de nível de uma só vez. No entanto, a determinação de Lei Shan endureceu quando ele viu o dragão se preparando para atacar e, antes que o dragão pudesse liberar sua habilidade, ele rapidamente usou sua habilidade de raio. Embora não fosse o ataque mais poderoso, ele interrompeu com sucesso o ataque do dragão. Lei Shan então irradiou uma poderosa aura de eletricidade, sinalizando sua determinação de enfrentar o dragão de frente. Embora ele tenha instruído firmemente sua guilda de que a retirada não era uma opção, pois acreditava na capacidade de todos e que não havia nada que eles não pudessem alcançar. Embora esse dragão seja forte, os membros de sua guilda também são fortes, então eles devem voltar à sua posição e se preparar para matar esse dragão. E se isso não for suficiente para convencê-los, ele prometeu recompensá-los generosamente, seja em dinheiro, equipamentos ou mulheres. Não há nada impossível depois que eles superarem isso. Com isso, Lei Shan recuperou o espírito de todos, embora o dragão ainda parecesse ameaçador como antes. Eles acreditavam nas palavras do capitão e agora acreditavam que poderiam superar tudo. Enquanto isso, Su Yang estava igualmente animado com o que essa renomada guilda poderia lhe mostrar. À medida que o confronto com o formidável dragão Atos aumentava, Lei Shan rapidamente emitiu comandos para reforçar suas defesas e capacidades ofensivas. Ele instruiu Li Dan a ativar a barreira de defesa mais forte e pediu aos curandeiros que o apoiassem com a regeneração de mana, com o objetivo de manter a posição deles. Enquanto isso, as classes de suporte aplicam todos os buffos de alvo único de Zalmindo para maximizar sua produção, já que eles só precisam abrir uma brecha, mesmo que seja só um pouquinho, porque, de acordo com o guia, eles não estão longe da tumba do matador de dragão.
Portanto, desde que consigam abrir uma fração de segundo de oportunidade, ainda há esperança de derrotar esse dragão. No entanto, o planejamento foi interrompido abruptamente quando a cauda de Atos caiu entre eles, causando caos e destruição, já que Suyan estava determinado a não permitir que a guilda tivesse tempo para executar seus planos. Mas, para sua surpresa, em meio aos escombros e à fumaça, uma luz tremeluziu e ataques mágicos surgiram em seu rosto logo em seguida. Parece que os jogadores ainda estavam vivos, e tudo por causa de Lidan. Ele montou sua barreira de luz sagrada tripla na hora certa. Não era característico de um chefe fazer o movimento primeiro, então eles não esperavam que isso acontecesse. Mas como um chefe só pode usar uma habilidade de cada vez, eles têm a oportunidade de retaliar e, portanto, Shen Yue invocou uma bênção divina para aprimorar suas habilidades de luz sagrada, enquanto os outros seguiram o exemplo. Lei Shan e Zhao Ming foram aprimorados com buffos e maximizaram seu potencial, preparando-se para liberar todo o seu poder contra o dragão. Enquanto isso, Su Yang reconheceu o poder de execução de uma guilda de nível A+. Eles foram pegos de surpresa, mas em um instante, eles foram capazes de se preparar para contra-atacar, fazendo com que fosse tarde para ele se esquivar. Por isso, ele se concentra apenas na defesa, por precaução. Com isso, os dois lançaram seus golpes mais devastadores de uma só vez, misturando todas as suas habilidades mais potentes para fazer um ataque altamente concentrado a Ato, cujo impacto foi visível muito além do campo de batalha imediato. E Laetia estava confiante de que eles pelo menos conseguiram diminuir a saúde de Aetos em 5%, então ele ordenou que sua guilda preparasse outro ataque, mas, para sua surpresa, quando a fumaça se dissipou, ele ficou em choque ao ver que os ataques mais potentes da guilda mal arranharam Aetos, causando um mísero dano de 10.000, ele não estava nem a 1%, mostrando a eles o quão poderosa era a taxa de redução do dragão. Com isso, os outros estavam pensando em recuar, mas Lei Shan pediu que sua guilda persistisse, já que a saúde do dragão não caiu para 75%, então ele não liberará mais suas habilidades. Portanto, eles ainda têm a chance de distraí-lo e obter o artefato. E assim continuaram. No entanto, Su Yang estava ficando impaciente com a tenacidade da guilda. Eles são como um enxame de mosquitos agora. Os ataques deles não podem nem mesmo causar danos a ele. E o pior é que eles ainda parecem se agarrar à esperança. Mas ele não pode simplesmente entretê-los por tanto tempo. Por isso, decidiu acabar com a resistência deles com um rugido de dragão devastador, que fez com que até mesmo o chão em que ele estava se desintegrasse. Enquanto os membros da guilda recebiam a explosão total de seu poder devastador, eles se deitavam no chão derrotados. Apenas Atos permaneceu orgulhoso, pois parece que nem mesmo uma guilda de nível A é páreo para ele. Após o devastador rugido de dragão de Atos, Lei Shan, lutando para permanecer consciente, ficou confuso com o uso inesperado de uma habilidade tão poderosa por parte do dragão. O guia havia falhado com eles mais uma vez, fornecendo falsas esperanças e estratégias. Apesar desse revés, o espírito de Lei Shan estava inabalável. Ele incentivou os membros da guilda a se reagruparem e lançarem outro ataque, agarrando-se à crença de que Atos ficaria momentaneamente vulnerável depois de usar seu rugido. Mas, ao examinar o campo de batalha, o coração de Lei Shan se afundou, pois os membros de sua guilda já estavam incapacitados, esparramados indefesos pelo chão. Até mesmo os lutadores mais fortes da guilda haviam sido derrotados pelo poder formidável de Atos. Mas o que realmente quebrou seu espírito é que o dragão que ele pensava estar paralisado estava longe de estar imobilizado. Ao contrário das informações do guia, o dragão estava em movimento, pronto para atacar novamente. Sem aviso, Atos soltou um sopro de dragão, uma habilidade ainda mais destrutiva do que a que eles haviam criado, destruindo o que restava de suas defesas. A força e a intensidade do sopro estavam além de qualquer coisa que eles haviam previsto ou que poderiam suportar. Enquanto Lei Shan não podia fazer nada além de xingar esse maldito dragão e prometer retribuir esse favor 100 vezes mais. Depois disso, uma interface do sistema foi exibida. Como os intrusos haviam sido completamente eliminados, a distribuição de experiência começaria agora. E, para sua surpresa, a quantidade de XP era enorme, mas era de se esperar, já que ele acabará de eliminar uma guilda composta por jogadores de alto nível, variando do nível 80 ao 99. Por sua vez, o aumento de nível não parava, e ele podia até ver que estava transbordando de experiência. Ele acumulou 990.000 pontos, o que o levou do nível 1 ao 20, atingindo o limite de nível da primeira transformação, e devido ao excesso de experiência, 40% dela foi perdida. Portanto, atualmente, sua reserva de experiência restante é de 430.000, mas ainda é enorme,
E isso significa que o nível dele pode continuar a subir muito depois da mudança de emprego. Ele pode até chegar ao nível 40 da segunda transformação hoje. Isso é simplesmente aterrorizante e emocionante para ele. Além disso, ele tem 200 pontos de atributos não alocados. Portanto, ele estava pensando em voltar à sua forma original o mais rápido possível. Mas antes que ele pudesse, Su Yang notou que o campo de batalha estava cheio de luzes cintilantes. Um sinal claro de queda de equipamentos dos jogadores de alto nível que ele havia acabado de derrotar. Animado com a perspectiva de adquirir itens raros, ele os coletou ansiosamente, esperando, no máximo, equipamentos de nível dourado. No entanto, para seu espanto, entre os itens saqueados havia itens de raridade ainda maior, um arco longo de nível diamante, um acessório e botas fluxo de nuvem, além de um cajado de nível platina e uma espada de fogo. Esses achados excederam suas expectativas, especialmente o arco longo, que ele reconheceu como sendo de Zhao Ming. O vice-presidente da guilda dos caçadores de espírito, Su Yang, se divertiu ao pensar na reação de Zhao Ming ao perder um item tão valioso. Apesar de ser um guerreiro incapaz de usar alguns dos equipamentos, ele sabia que seu valor no mercado negro poderia lhe render um lucro substancial. Além das armas e armaduras, Su Yang descobriu uma variedade de poções e pergaminhos de habilidades premium capazes de aumentar suas habilidades. Mas o que o entusiasma ainda mais é que, entre esses tesouros, havia uma gema sem limites quebrada, um item excepcional que poderia remover as restrições de nível dos equipamentos. Essa gema era particularmente empolgante para Su Yang, pois permitiria que ele usasse equipamentos como a espada grande de nível platina, que normalmente exigia que a pessoa estivesse no nível 79. Essa arma não era apenas uma combinação perfeita para sua classe de guerreiro, mas também ostentava atributos incríveis, incluindo um encantamento que adicionava dano de chamas a seus ataques e a capacidade de invocar um gigante de chamas, embora com um dia de recarga. Essa é uma arma tão forte para se ter. Então, assim que o sistema notificou Su Yang que ele poderia agora retornar à sua forma original, ele não hesitou em voltar. Instantaneamente, a luz envolveu a forma de dragão de Su Yang. No momento seguinte, ele se viu de volta em sua forma humana, surpreendentemente bem em casa. Ele esperava retornar ao local em que estava antes da transformação, mas parecia que o sistema tinha uma abordagem mais conveniente. Mas isso não é realmente o que importa. A coisa mais importante é que ele estava agora no nível 20, e o que aconteceu não foi um sonho. E com isso, Su Yang foi em frente e alocou seus pontos, colocando 100 em força, e 50 cada para velocidade e espírito. Embora os guerreiros normalmente não adicionam espírito, com a vantagem que ele tem para receber um sistema, ele não pode apenas seguir o caminho habitual, e ele tinha obtido pergaminhos, que têm um mínimo de espírito necessário para ele usar. Mas, para sua surpresa, no momento em que ele confirmou a distribuição de seus pontos, uma aura avassaladora irrompeu dele. Era como se a própria essência de seu ser tivesse sido sobrecarregada, liberando uma onda de poder que ressoou por toda a sala. Essa súbita manifestação de força foi tão intensa que provocou uma onda de choque em seus pertences, deixando um rastro de desordem. A experiência serviu como um forte lembrete do poder bruto que ele agora comandava, levando a uma nota mental para não exagerar no futuro. Agora isso estava resolvido. A próxima coisa que ele deveria fazer era ir ao templo para fazer uma mudança de emprego. Mas, ao ver as horas, ele percebeu que já era tarde demais para fazer isso hoje. Portanto, parece que ele não tem escolha a não ser descansar por enquanto e ir ao templo amanhã para fazer a missão de transferência. O que realmente o deixa animado, pois ele está ansioso para concluir sua mudança de emprego. De volta à sede da Guilda Spirit Hunt, o retorno de seu líder tão rapidamente provocou uma onda de choque entre os membros. Eles entenderam que seu retorno antecipado significava uma de duas coisas. Ou eles haviam vencido rapidamente o dragão ou enfrentavam uma derrota esmagadora. A última opção ficou evidente quando observaram o estado de diminuição de seu líder, notando a queda de seu nível de 99 para 90, uma visão que nunca haviam testemunhado antes. A guilda sempre se orgulhou de sua invencibilidade, reforçada por suas estratégias. E eles também têm o guia do pavilhão do mecanismo celestial. Portanto, não havia chance de serem derrotados. Mas isso só irritou ainda mais o líder e ordenou que eles não mencionassem aquela traição de um pavilhão na frente de seu rosto nunca mais. Ele havia trocado seu anel do universo, mas eles apenas lhe deram uma estratégia de merda que os levou à derrota. Isso é imperdoável. E seus homens também sofreram um impacto, especialmente seu vice-presidente, Xiaomin, que não só baixou seu nível para 86, mas também perdeu sua arma de nível diamante, o que afetou sua saúde mental. Até mesmo seu sacerdote está tendo um ataque de fúria,
pois ele perdeu não apenas as botas, mas a chance de ter uma namorada elfa. Com essa reviravolta nos acontecimentos, os olhos de Leishan brilharam com a fúria de um trovão, um sinal claro da tempestade que estava prestes a ser desencadeada, pois ele jurou buscar retribuição contra o pavilhão por sua traição e não descansará até obter uma resposta daqueles merdas enganadores. O dia seguinte havia chegado e o orfanato de Anshan estava cheio de atividades. Era uma cena diferente de qualquer dia normal. As crianças corriam para brincar, suas risadas e gritos enchiam o ar, enquanto os adultos estavam ocupados com suas responsabilidades, tentando manter tudo sob controle. Esse dia em particular foi muito mais caótico do que o normal, porque o orfanato recebeu uma quantidade surpreendente de entregas. Chegaram pilhas de caixas e pacotes endereçados ao orfanato, o que intrigou a todos, especialmente o idoso responsável. Ele não pôde deixar de se perguntar se não teria havido algum engano, pensando que talvez essas mercadorias fossem destinadas a outro lugar. No entanto, a equipe de entrega tinha certeza de que eles estavam no local certo. Eles mostraram a papelada, que dizia claramente que esses itens deveriam ser entregues ao orfanato Anshan, e a pessoa que os encomendou era um jovem chamado Suyang. Esse detalhe chocou o velho zelador. Ele conhecia Suyig muito bem e estava ciente de que Suyig não tinha muito dinheiro. O zelador não conseguia entender como Suyang podia se dar ao luxo de enviar tanto dinheiro para o orfanato. Mas enquanto o zelador estava perdido em seus pensamentos, sua atenção foi subitamente atraída para um assunto mais urgente. Seus instintos paternais entraram em ação quando ele viu uma menina brincando perigosamente perto de uma pilha de caixotes. E, exatamente como ele temia, essas caixas estavam tombadas e a menina estava prestes a ser esmagada por elas. Mas, por ser velho, não conseguiu alcançá-la a tempo, e tudo o que podia fazer era gritar. Felizmente, no momento em que os caixotes começaram a cair, uma figura avançou com uma velocidade impressionante. Um braço disparou, pegando e estabilizando os caixotes na hora certa, impedindo-os de cair sobre a menina. O salvador não era outro senão Suyang, a mesma pessoa que havia enviado todas as entregas. Ele chegou bem a tempo de salvar o dia. E parece que ele é muito amado pelas crianças do orfanato, pois elas imediatamente correram em sua direção no momento em que o reconheceram. E vê-los animados assim deixou a mente de Suyang tranquila, e o velho estava igualmente animado para cumprimentá-lo. E parece que Suyang se tornou tão poderoso, segurando a criação como se não fosse nada, deixando o velho orgulhoso de que ele já tinha recebido uma profissão. Apesar de sua alegria, a preocupação do zelador com o bem-estar de Suyang permaneceu. Era uma segunda natureza para ele se preocupar com as crianças que ele havia criado. Isso o levou a aconselhar Suyang a permanecer cauteloso e priorizar sua segurança. Suyang só poderia oferecer um sorriso estranho em resposta, plenamente consciente de que ele era o monstro que os outros deveriam tomar cuidado. No entanto, Suyang foi tocado pelo cuidado e preocupação do zelador. Tendo crescido como órfão, ele se sentiu afortunado por ter alguém que cuidava dele como um membro da família. Ansioso para aliviar as preocupações do zelador, Suyang lhe assegurou que ele não tinha nada a temer, já que os monstros são bastante obedientes a ele e não podem nem mesmo machucá-lo, graças à sua força considerável. E ele está até mesmo indo para o templo agora para mudar suas profissões. Isso mostra o quanto ele era forte, e isso trouxe uma sensação momentânea de alívio para o velho. Mas como Suyang se afastou, o zelador foi deixado ponderando sobre suas palavras. A menção de monstros e uma rápida progressão nas habilidades de Suyang, especialmente considerando que ele só tinha despertado para seus poderes no dia anterior, encheu o zelador de confusão. Pouco depois de sair do orfanato, Suyong foi até o salão de troca de profissões. Ao chegar, ele foi imediatamente envolvido no turbilhão de rumores que circulavam pelo local. O assunto do dia era a notícia chocante de que a guilda dos caçadores de espíritos havia sido completamente dizimada. Esse evento desastroso foi atribuído a um problema com a filial do pavilhão do mecanismo celestial, especificamente uma falha no guia que eles forneceram. Em busca de reparação por essa má orientação, a guilda dos caçadores de espíritos confrontou o pavilhão do mecanismo celestial, provocando um escândalo que lançou uma sombra escura sobre a reputação do pavilhão. O pavilhão do mecanismo celestial, conhecido por seus grupos de invasão meticulosos e altamente conceituados, estava agora sob escrutínio por um erro que parecia fora do caráter de uma organização tão prestigiada. Enquanto Suyang se misturava à multidão, absorvendo as fofocas, ele reuniu informações valiosas. O pavilhão do mecanismo celestial não era um grupo de invasão qualquer, era uma organização de alto nível, com vários especialistas do 5º nível. As implicações eram claras. Se houvesse de fato falhas em sua estratégia de invasão, o pavilhão do mecanismo celestial logo tomaria medidas para corrigir seu erro,
provavelmente levando-os diretamente a Su Yang como seu próximo desafio. Mas isso apenas colocou um sorriso em seu rosto, e a ideia de enfrentar os membros do pavilhão do mecanismo celestial não o intimidou. Em vez disso, despertou entusiasmo com a perspectiva do equipamento de alta qualidade que ele poderia adquirir deles. No entanto, suas linhas de pensamento foram interrompidas mais uma vez pelo mesmo filho da puta que não consegue cuidar da própria vida. Era Wang Fei e seu grupo de ninguéms. E com a arrogância habitual de Wang Fei, ele questionou por que Su Yang ainda continua aparecendo no templo quando sua profissão não é nada além de lixo. E antes que ele pudesse responder, ele enfatizou que era uma pergunta retórica, já que Wang Fei estava bem ciente do motivo, e que nenhuma guilda queria Su Yang. Portanto, ele tem que vir todos os dias para tentar a sorte, um fato que ele achou divertido. Mas, brincadeiras à parte, já que ele estava agora na frente dele, é um bom momento para continuar o que não puderam fazer no dia anterior. Ele teve sorte por tê-lo deixado de fora ontem por causa dos assuntos da guilda, mas agora que sua agenda está livre e ele alocou seus pontos e aprendeu algumas habilidades, por que não demonstrar essas habilidades recém-descobertas e lhe dar uma lição por tê-lo cruzado? Mas, infelizmente para Wang Fei, antes mesmo que ele pudesse liberar sua habilidade, Su Yong decidiu agir primeiro e lançou o punho, deixando Wang pegar suas mãos com o rosto, e ele o golpeou com tanta força que ele praticamente se tornou uma bola de pinball humana. E esse ataque fez com que o HP de Wang Fei caísse para 5%, quase matando o cara. Além disso, isso enviou uma forte mensagem ao seu bando de capangas para que não se metessem mais com ele. Porque, se o fizessem, ele estaria livre para deixá-los sentir suas mãos, como fez com Wang Fei, uma proposta que eles decididamente não gostariam de fazer, o que os levou a pegar seu amigo, Wang Fei, e se retirar apressadamente do local. E quando eles desapareceram de vista, um aplauso de sua retaguarda chamou a atenção de Su Yang. Virando-se para lá, ele se deparou com a visão de uma mulher vestida de preto. Seu traje lembrava o de uma freira, mas a fenda em seu vestido que revelava suas coxas sugeria que ela não era nada disso. Com isso, ficou imediatamente claro que ela era uma guia de transição profissional do tempo. Ela é uma das principais funcionárias do Shangin Hall e está realmente impressionada com as proezas que Su Yang demonstrou, o que a levou a perguntar se poderia ajudá-lo de alguma forma. E o que Su Yang precisa exatamente? Então ele expressou seu desejo de fazer uma transição de profissão, um serviço que ela estava perfeitamente posicionada para oferecer. Com um aceno de boas-vindas, ela pediu a Su Yang que a seguisse para iniciar o processo de transição. Durante a caminhada, a guia não pôde deixar de notar a aparência de Su Yang, que sugeria que ele era um novato no mundo dos caçadores. No entanto, a velocidade e o poder que ele havia demonstrado anteriormente contradiziam essa impressão inicial, indicando que ele era um profissional de nível 20, um nível que sugeria que ele possivelmente era um membro da segunda geração de uma família proeminente. Essa especulação era intrigante, considerando que ela nunca tinha ouvido falar de um talento tão jovem antes. No entanto, sua curiosidade teve que ser momentaneamente deixada de lado quando chegaram ao seu destino. Diante deles estava a estátua do Deus da Transição, uma figura imponente esculpida em mármore que os ofuscava em sua grandeza. Essa estátua não era apenas uma obra de arte, ela estava imbuída de magia capaz de detectar a profissão e o nível de uma pessoa, atribuindo a ela uma tarefa de transição com base nesses critérios. A conclusão bem-sucedida dessa tarefa era a chave para passar por uma transição de profissão, uma etapa essencial para qualquer caçador que desejasse aprimorar suas habilidades e status. Falando sobre as tarefas de transição, elas são categorizadas em 4 níveis de dificuldade, cada um projetado para testar as capacidades do caçador. Antes que Su Yang pudesse começar, o guia do templo ofereceu alguns conselhos, sugerindo que ele tentasse uma tarefa de 3 estrelas. Essa recomendação despertou o interesse de Su Yang, levando-o a questionar por que não tentar uma tarefa de 4 estrelas. A guia explicou que as tarefas de 4 estrelas são significativamente mais desafiadoras. Embora possa parecer um pouco duro, ela apontou que a profissão atual de Su Yang como um guerreiro vem com seu conjunto de desafios, especialmente porque essas tarefas exigem a conclusão solo. Além disso, ela enfatizou que as tarefas de transição não são apenas desafios comuns, são compromissos para toda a vida. Optar por uma tarefa de 4 estrelas traz o risco de uma incapacidade de transição para toda a vida, caso ele falhe. Compreendendo a gravidade da situação, Su Yang decidiu prosseguir, estendendo o braço em direção à estátua para descobrir sua tarefa. Um relâmpago encheu a sala, um sinal de que a estátua estava avaliando sua elegibilidade. Depois de confirmar que ele atendia aos pré-requisitos, várias tarefas de transição apareceram diante dele, cada uma com seu próprio conjunto de desafios e recompensas. A tarefa de transição de uma estrela era simples,
exigindo que ele derrotasse 10 javalis comuns de dentes afiados de nível 20. O sucesso lhe daria a oportunidade de escolher entre se tornar um guerreiro de ataque ou um guerreiro de defesa. Ao passar para a tarefa de 2 estrelas, a dificuldade aumentou um pouco, mantendo objetivos semelhantes, mas com a recompensa adicional de um livro de habilidades de guerreiro de primeira categoria de nível comum. A complexidade aumentou ainda mais com a tarefa de 3 estrelas, que também prometia um livro de habilidades de guerreiro de primeira categoria de nível superior, enriquecendo o arsenal de Suyan. A tarefa de 4 estrelas aumentou a aposta, desafiando-o a realizar feitos mais assustadores, mas oferecendo a perspectiva de se transformar em um senhor da guerra sanguinário, acompanhado de um excelente livro de habilidades de guerreiro de primeira categoria. Mas o mais notável de tudo é que há uma opção além do que ele foi informado inicialmente. Uma tarefa de transição assustadora de 5 estrelas. Essa tarefa se destacava por sua cor de fundo única e ameaçadora. Analisando as informações de perto, ela estava de fato em outro nível. Ela exigia que ele se aventurasse na perigosa floresta Coldmon, onde precisaria matar 100 lobos cinzentos comuns de nível 20, 10 lobos selvagens de elite de nível 20 e um lobo cinzento de grau de chefe de nível 20. Além disso, ele estava impedido de usar qualquer equipamento ou item obtido por meio de presentes ou trocas, o que aumentava a intensidade do desafio. Isso é muito exagerado, mas suas recompensas o justificam, prometendo uma transição especial para o guerreiro demônio do caminho, 100 pontos adicionais de atributo espiritual, uma habilidade especial de guerreiro demônio de grau épico de primeira categoria e o privilégio de desfrutar de certos benefícios exclusivos do templo. Essa revelação foi um choque para ele, especialmente porque ele foi informado inicialmente de que apenas as tarefas de 4 estrelas estavam disponíveis, e por isso, ele rapidamente se virou e confrontou a freira sobre isso. A freira prontamente se desculpou pelo descuido, explicando que a grande dificuldade da tarefa de 5 estrelas era a razão pela qual ela não havia sido mencionada. Foi tão difícil que nenhuma pessoa no Reino Hua aceitou essa tarefa por muitos anos. Além disso, com o advento da era de transição, a força do limite superior de cada país é determinada pelos transicionadores. Assim, em vez de permitir que profissionais em potencial permaneçam presos no nível 20 para sempre devido a uma escolha errada, tanto o país quanto o templo desaconselham a tentativa da tarefa de 5 estrelas na esperança de cultivar mais profissionais de alto nível. Suig compreendeu a lógica por trás dessa orientação. A tarefa de 5 estrelas apresentava um desafio extremo. Ela exige que ele derrote um monstro de nível de chefe sem nenhuma assistência ou uso de equipamentos recebidos como presentes ou trocas. Esses requisitos assustadores explicam por que muitos optam por evitar esse caminho. Mas ainda assim, o fascínio de ganhar 100 pontos de atributo espiritual e a oportunidade de se transformar em um guerreiro demônio despertaram o interesse de Su Yang, sem mencionar os privilégios misteriosos do templo que acompanhavam a tarefa. Esses fatores solidificaram sua decisão de seguir esse caminho rigoroso. Enquanto isso, a monja realmente se esforçou ao máximo para convencer Su Yong a aceitar a tarefa de 3 estrelas. Infelizmente para ela, ele já havia se decidido e, portanto, Su Yong apenas agradeceu pelo conselho, o que a deixou feliz. Porém, antes mesmo que ela pudesse terminar sua resposta, quando o sistema tocou, confirmando a aceitação de Su Yong do desafio de 5 estrelas, seu choque foi palpável. Seu conselho foi eclipsado pela audácia dele, e tudo o que ela podia fazer agora era perguntar por que diabos ele faria tal coisa. E Su Yang apenas respondeu com confiança que era tudo sobre seus sentimentos. Ele achava que a tarefa de 5 estrelas era mais adequada para ele. E tudo o que ela podia pensar era: que merda é essa? Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Su Yang lhe assegurou que ela não precisa se preocupar com o fracasso dele, porque ele definitivamente completará a tarefa. E eles deveriam preparar o templo, já que ele está muito curioso sobre o que o privilégio do templo guarda. Depois disso, ele simplesmente se afastou como um chade e sumiu de vista. A freira, que estava paralisada pela descrença, logo voltou à realidade em pânico e gritou para um de seus colegas de trabalho, instruindo-o a relatar ao sumo sacerdote que alguém foi tolo o suficiente para ousar aceitar uma tarefa 5 estrelas. Aperte o botão curtir e obrigado por assistir.